Olá, hoje nós vamos falar sobre liberalismo teológico e passando por alguns autores aqui. Eu já tenho outro vídeo preparado sobre esse tema, mas vamos dar um respaldo agora baseado na obra do Earl Kearns, que é a história do cristianismo através dos séculos. É uma obra fenomenal, inclusive teve gente que disse que isso aqui era a história da carochinha, né? Agora, eu me pergunto, um cara que tem uma bibliografia dessa, peguem um livro, né? Ah, eu não tenho um livro, compra, pô. Mas aqui eu não vou defender o liberalismo teológico, tá? Eu vou repassar aqui de forma descritiva um ponto de vista histórico do autor, que é, pelo que eu vi aqui, ortodoxo. Então, ele vai também repassar uma certa crítica a esse tipo de movimento. E ele começa assim: o consenso teológico evangélico vigente, desde a Reforma, estava despedaçado por volta de 1914, em virtude do surgimento do liberalismo, desde 1865. No início da década de 1920, teologias liberais, e mais tarde neo-ortodoxas e mais radicais, dominavam as faculdades, seminários e púlpitos nas igrejas históricas principalmente. Os ministros treinados nos seminários liberais introduziram essas teologias nas igrejas. Aí ele fala alguns nomes aqui, eu vou pular algumas coisas para a gente ganhar tempo. Aí ele fala de uma obra que chamou isso de uma nova fé, né? Sem credo e sem relação alguma com o cristianismo histórico. Depois eu vou deixar aí algumas imagens referentes a essas citações. Uma outra obra de um autor chamado Jean Schmidt, As Almas ou a Ordem Social, foi hábil na forma em que expôs a bifurcação entre o liberalismo e o evangelicalismo, que se tornou evidente antes da Primeira Guerra Mundial. Os fundamentalistas combateram ferrenhamente o liberalismo na década de 1920, como era de se esperar. Ciclos de neo-ortodoxia entre 1930 e 1960, a teologia radical de 1960 até a década de 1990, sucederam o liberalismo e se opuseram aos evangélicos. O cristianismo evangélico enfrentou crescentes ataques na segunda metade do século XIX e na primeira parte do século XX. Foram desafiadas as ideias de natureza universal e permanente do cristianismo, do Deus absoluto, conhecido através da revelação proposicional, da revelação inerrante inspirada pelo Espírito Santo e da validade global da revelação histórica objetiva concernente a Jesus Cristo. Elas foram também mais tarde negadas em favor de abordagens subjetivas, imanentes e humanistas ao Evangelho, obviamente por parte dos liberais, né? A natureza da igreja, a inspiração e a inerrância bíblica, o papel do próprio Espírito Santo na igreja e a escatologia são as principais figuras nas disputas teológicas contemporâneas. O liberalismo clássico surgiu no século XIX e atingiu seu ápice por volta da Primeira Guerra Mundial, quando assumiu o controle dos principais seminários, faculdades e púlpitos. Veio abaixo após a Primeira Guerra Mundial por causa dos horrores da guerra e da Grande Depressão e do surgimento da neo-ortodoxia. As suas doutrinas da imanência de Deus, e aí você já tem alguns aspectos relativos aqui ao liberalismo, né? Imanentismo de Deus, revelação subjetiva, no sentido de negação da objetividade, né, do escrito bíblico, e um futuro pós-milenista alcançável através de esforços humanos, eram muito simplistas para enfrentar os desafios do pós-guerra. Então você percebe que os liberais eles tinham uma compreensão muito duvidosa, porque eram puramente imanentistas. A neo-ortodoxia dominou o cenário teológico desde 1930 até 1950, mas começou a decair na década de 1960. E ela tornou-se mais subjetiva e existencial com os escritos de Tillich e de Bultmann. Lembrando, então, fazendo essa diferenciação, que tanto Calbart como Bultmann, como Tillich, como outros autores, Bonhoeffer, eles não eram liberais. Eles faziam parte de uma ala neo-ortodoxa como resposta ao liberalismo. Claro que tendo toda uma ideia particularizada cada um. Durante a década de 1960 e também de 1960 na verdade até 1980, ela foi substituída pelas teologias radicais humanísticas, relativistas e seculares, tais como a teologia da morte de Deus, a teologia secular, teologias de fundo marxista, como a da esperança e a da libertação radical e as teologias negra e feminista. Então você já percebe que aqui se criou um arsenal de anacronismo, de absurdos, tudo por conta do liberalismo, que tinha como mote respeitar a subjetividade
revelatória, digamos assim, de cada indivíduo. Então, se o cara quer ser um teólogo feminista, ou enfim, um teólogo marxista, ele vai ser. Independente se isso represente ou não um grande anacronismo. Quer dizer, é o absurdo de você admitir uma ideia porque você é livre, sem uma hierarquização, né? Ou um conceito, ou um método para dizer o que é mais verdadeiro e o que é falso, certo? Bom, a salvação sociológica, através das pessoas no tempo, tornou-se a moda. Um evangelicalismo renascente, porém, desenvolveu-se rapidamente para substituir a teologia liberal com suas ideias ecumênicas. Embora o ecumenismo também tocou os neo-ortodoxos, tá? Isso também é um fato. Não vou dizer todos, mas boa parte deles. Depois de 1945, as igrejas históricas diminuíram em número de membros e missionários, mas as igrejas evangelicais cresceram grandemente em número de membros e missionários no campo. Porque é óbvio, né? Quando você relativiza a escritura, não sobra mais nada. O que os caras vão fazer na igreja? Em adição a esses problemas internos a respeito da fonte e natureza da teologia, a igreja tem enfrentado o problema do movimento ecumênico que deseja reunir ou reunificar a cristandade. Esse movimento tem, em alguns casos, sacrificado a sã teologia a favor de uma união estrutural sobre o mais baixo denominador comum. Aí já é a opinião do autor, né? Aí ele vai falar aqui, ó, surgimento e dissolução do liberalismo. Vamos lá. Por volta de 1900, as ideias da paternidade universal de Deus e da fraternidade humana espalharam-se dos seminários para o laicato, na medida em que ministros liberais assumiam os púlpitos do país. Isso aqui é um grande problema. Embora alguns tenham tentado traçar as raízes desse liberalismo teológico, as ideias estoicas, e aí você cai exatamente no imanentismo, o logos imanente é puramente estoicismo isso aqui. Ele foi transmitido aos Estados Unidos pelos estudantes norte-americanos de teologia que estudaram a filosofia idealista e a crítica bíblica em universidade alemã e escocesa. A filosofia kantiana foi a principal fonte do pensamento liberal. Kant defendeu a existência de dois níveis de verdade e confirmou a Bíblia e a história fenomenal como o registro subjetivo da consciência que o homem possui de Deus. Então a Bíblia deveria ser estudada como um livro humano por meio de métodos científicos e não como uma revelação de Deus. Aí entra o método histórico crítico. Aqui cabe salientar um ponto. Tá? Quando você vai falar de um livro, quando você olha a Bíblia como um livro, você pode usar os métodos relativos à história. Porque você faz isso em todos os campos, não só na teologia. Então, é óbvio que isso é válido. Mas, certamente vai haver aqui o que a gente chamaria de dissonância, ou que a gente poderia também chamar de conflito. E que aí cabe a cada um decidir, mediante o seu compromisso com a perspectiva da fé. Né? Como diria Karl Barth, que a fé é baseada na revelação e só nela e nada mais. Então, nesse ponto, é complexo mesmo. Tá? Porque, de um lado, você tem o método histórico crítico, que não deixa de ser um método válido, só porque está se referindo à Bíblia, porque é um estudo que vai investigar o passado. Tá? Muitos homens... porque a gente tende a achar que esses caras todos eram liberais, eram criminosos, né? Ou até os não liberais, mas que também não eram propriamente ortodoxos. E não é assim. Né? Quando você vai fazer uma investigação do passado, você vai usar de certa imparcialidade, ou pelo menos tentar ser imparcial. E na medida que você faz isso com o escrito bíblico, você pode chegar a alguma conclusão que não favoreça necessariamente uma fé efetiva, né, que você tinha antes de fazer a investigação. Mas é uma questão que, como eu sempre digo, né, ninguém é obrigado a fazer investigação nenhuma se tenha já admitido uma fé baseada na revelação. É um problema quando você pega historiadores como o Paul Johnson, ele, de certo modo, vai usar o método histórico crítico. O Ernie Kearns já tem uma perspectiva um pouco mais ortodoxa. Mas são tendências, né, de cada um. E vale ressaltar que há necessidade sempre de você manter uma postura honesta intelectualmente quando se trata de teoria. Agora, na prática, inevitavelmente você tem que agir conforme a sua consciência. Né? Então, se o liberalismo foi mal no sentido de adotar o método histórico crítico, o foi no sentido de trazer essa tendenciosidade de uma cosmovisão liberal, e não no sentido de investigar o passado. Investigar o passado, todo mundo faz isso, não é só o liberal que faz. Agora, quando você investiga o passado na perspectiva meramente do liberalismo, aí você acaba com tudo, né? Porque você vai ser tendencioso. E a ideia não é ser tendencioso, a ideia é tentar ser imparcial. Então, não vou dizer todos os liberais, mas boa parte deles, como a gente vê aqui,
escolheram, né, como se fosse num supermercado, a sua própria teologia e seguiram aí defendendo-a irrestritamente. Isso é a total negação da honestidade intelectual que prega o tal método. Tá? Agora, ninguém também é obrigado a usar esse tipo de método, desde que ele tenha sucesso na sua investigação de outra maneira, como, por exemplo, o método gramatical, né, que muitas igrejas, principalmente históricas, aceitam hoje, né, como a presbiteriana, que são ainda ortodoxas. Aqui é o seguinte, ó, continuando, né, que ele estava falando sobre Kant. A religião foi colocada a nível superior da razão prática, com o postulado de um senso inato do certo e do errado possuído pelo homem, que demandava a aceitação da existência da alma, de Deus e da imortalidade, com a recompensas e punições com ideias religiosas práticas. Aí a gente está falando da crítica da razão prática kantiana, que faz essas inferências. Tá? Essa abordagem imanente à teologia foi aplicada por nada mais, nada menos que Schleiermacher. Schleiermacher, que considerou a religião um sentimento ou consciência de dependência de Deus em Cristo. Então a evolução darwiniana também foi aplicada à religião, de modo que ela veio a ser um processo subjetivo evolutivo de crescente conhecimento de Deus em direção ao progresso humano. E aí já começa as viagens sintéticas que fizeram ao longo da história, por causa dos grandes ícones, seja da filosofia, seja da ciência. Porque quando você tem ícones como Darwin, como Kant, como Einstein, ou como Newton, você começa a fazer, no caso Newton influenciando Kant, e no caso de Kant influenciando Schleiermacher, e no caso depois mais contemporaneamente, Einstein influenciando também o pensamento geral, através do relativismo relativo à física, você começa a ter então essas grandes sínteses que muitas vezes vão viajar para a maionese, aqui como foi no caso da ideia evolucionista baseada no darwinismo. Apesar que hoje, até a Igreja Católica oficialmente aceita a evolução humana. Né? Então, porque, por mais que você diga que o liberalismo é errado, ele também está sendo uma contingência baseada nas descobertas que ocorreram naquele século, que vai desde o 19 até o 20. Então, também é uma questão a se pensar ali até que ponto existe alguma veracidade nesse tipo de visão. Ele coloca aqui, né, os liberais tinham em comum a ideia de um Deus imanente na história e nas pessoas. Aí que está o grande problema, né? Que Deus agora é estoico aqui, de certo modo, entre aspas. Para garantir o progresso em direção a uma ordem humana ideal, né, na Terra, isso aqui é muito Hegel, né? O Hegel está introduzido agora na teologia alemã. O homem aperfeiçoável enfrenta principalmente o problema de um ambiente que o levaria ao pecado por escolha e não a ser pecaminoso por depravação. E com Cristo como exemplo, porém, ele poderia desenvolver-se a si mesmo e melhorar a ordem social. Eu tenho um vídeo que fala sobre a direita e a esquerda hegeliana, e o quanto Hegel influenciou, porque eu estou falando dos ícones da filosofia, falando de Kant, tantos outros, não posso esquecer do Hegel. Né? O próprio David Strauss, né, que era, de certo modo, um teólogo, ele já tem um pensamento já proto-liberal, no sentido de, em termos teológicos, né, de ampliar a visão quanto a essa questão, justamente com base na perspectiva hegeliana, só que agora é da esquerda hegeliana. Né? Aí ele fala que a Bíblia, de acordo com os liberais, continha somente o registro subjetivo da consciência humana de Deus. A educação e a ação social apoiados pela Igreja iriam criar uma ordem social ideal para a qual Cristo iria retornar após o milênio. Professores de faculdades e seminários, a imprensa religiosa, secular e os pregadores proclamaram essa ideia. Harry Emerson tornou-se um popular expoente dessas concepções de seu púlpito na igreja de Nova York. Aí ele tem um sermão aqui, né, chamado Vencerão os Fundamentalistas, de 22 de maio de 1922, que foi um desafio aos evangelicais. O problema entre evangelicais e liberais foi especialmente grave entre 1919 e 1929. De novo eu digo, como era de se esperar. Né? Os problemas da Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão em 1929, e a influência da teologia existencial de Søren Kierkegaard sobre Karl Barth. E aí eu falo isso no vídeo que eu mencionei os autores da neo-ortodoxia, Karl Barth, Bultmann, Bonhoeffer. Eu falei um pouco também do Albert Schweitzer, que não faz parte efetivamente da neo-ortodoxia, mas que está ali naquele meio, fazendo crítica ao liberalismo. Bom, e aí ele fala que para Barth, Deus era transcendente e não imanente, negando, portanto, a perspectiva liberal. E o homem era pecaminoso, e não um sujeito que não tem pecado. Né? Quer dizer, é o Deus que não pune, com o homem que não tem pecado indo para lugar nenhum, né? Diriam os críticos
do liberalismo. E para Barth, Deus era, portanto, transcendente, ou totalmente outro, nunca imanente, né? Imitando o Filon de Alexandria, quando ele faz uma crítica ao estoicismo. E aí ele fala, por volta de 1930, o liberalismo tornou-se menos influente e denominações da antiga linha liberal declinaram em número de membros e número de missionários ao redor do mundo. Vários teólogos reunidos no seminário Hartford, em janeiro de 1975, criticaram essas posições liberais e clamaram por um retorno às doutrinas que haviam associado anteriormente aos evangelicais. Isso foi uma drástica reversão daquela afirmação anterior dos liberais, né, lá de 1923, que foi assinada por 1.300 ministros presbiterianos, que dizia que a declaração de inerrância bíblica, nascimento virginal, expiação vicária, milagres e ressurreição de Cristo, não seriam doutrinas essenciais. Então, para os liberais, isso aqui foi recortado, picotado da Bíblia como meramente mítico. Bom, e aí eles voltaram então a essa essencialidade em 1975, como que negando, portanto, esses liberais anteriores. Agora falando um pouquinho sobre a neo-ortodoxia e a teologia da crise. A neo-ortodoxia, ou como é chamada algumas vezes de teologia existencial, substituiu o liberalismo declinante entre 1930 e 1950. O estudo de Schleiermacher e Harnack, eu falei dele no vídeo anterior, onde eu menciono essa questão, nos seminários deu lugar ao estudo do comentário de Romanos de Karl Barth, seus livros posteriores. Barth, Brunner e alguns outros, mais tarde, seguidos pelos mais radicais existencialistas como Bultmann e Tillich, foram essas peças fundamentais da neo-ortodoxia. Duas destrutivas guerras mundiais, a Grande Depressão e o totalitarismo da esquerda, depois da Primeira Guerra Mundial, tornaram o liberalismo mais e mais irrelevante e a neo-ortodoxia, consequentemente, mais viável historicamente e teologicamente. Quando o pai do teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard lhe contou que, quando pequeno, havia amaldiçoado a Deus e que tinha sido infiel em seu casamento, que treta, hein? Considerando-se que o próprio relacionamento de Kierkegaard com Regina Olsen foram rompidos arbitrariamente pelo próprio Kierkegaard, né? O Kierkegaard deixou a noiva dele aí, e ao ver o fracasso espiritual da igreja luterana e a igreja oficial da Dinamarca, Kierkegaard começou a desenvolver seu sistema teológico existencialista, que iria influenciar fortemente o pensamento dos neo-ortodoxos, pós-liberalismo. O desespero humano fazia o homem relacionar-se com um Deus transcendente através da decisão pessoal e do compromisso por um salto de fé, e não por um processo racional, diria Kierkegaard. E essa ideia de Deus confrontando uma pessoa em crise, a parte do esforço e da razão humana, reaparece na neo-ortodoxia. O Karl Barth, o iniciador da neo-ortodoxia, nasceu em Basileia, na Suíça, já falamos dele, mas recebeu o treinamento teológico liberal na Alemanha, após um breve período como escritor para uma revista liberal alemã. Tornou-se pastor na Suíça, e ali as necessidades de seus paroquianos e a inadequação de sua teologia liberal levaram-no às escrituras e aos escritos de nada mais nada menos que João Calvino. Ensinou então teologia em instituições teológicas alemãs, de 1921 até 1935, quando sua oposição ao partido nazista forçou seu retorno para Basileia. Ele ensinou na Universidade da cidade até 1962. Depois que se aposentou, se dedicou inteiramente à composição de sua grandiosa obra teológica, Dogmática Eclesiástica, de 1932. Em 13 volumes, na verdade, né? De 1932 até 1967. A obra imensa do Karl Barth, né, cara? Mas, enfim, a gente está trazendo, como eu sempre digo, uma introdução. Bom, ele e seus seguidores tinham certas ideias em comum. Deus era totalmente outro em relação ao homem, um ser santo, eternamente transcendente. O homem era desesperadamente finito e pecador. A Bíblia é um livro humano, sujeito à crítica bíblica como qualquer outro livro. Ela é um registro da revelação e um testemunho da revelação, e não uma revelação proposicional, objetiva, historicamente inspirada em si mesma, né? Então a Bíblia torna-se revelação para o indivíduo no momento de crise, quando o Espírito Santo a utiliza para realizar um encontro pessoal com o Eterno. Bom, aliás, a revelação é entendida como um encontro mais do que uma comunicação de informação. A história divina ou história da salvação está separada da história científica humana produzida pelo historiador
E Deus não está interessado na história humana ou em salvação social. As pessoas estão em Cristo, já eleitas para a salvação, e precisam apenas ser conscientizadas desse fato. Isso conduz a uma forma de universalismo. Interessante. Os evangelicais deram boas-vindas a essa reafirmação da pecaminosidade do homem, da transcendência de Deus e a ênfase de Barth na teologia bíblica. Mas, obviamente, rejeitaram a sua descontinuidade entre a história sagrada e a história secular e a sua rejeição de uma revelação objetiva, proposicional e histórica da parte de Deus. Exceto por alguns outros pensadores mais neo-ortodoxos que não tinham nenhuma preocupação pela responsabilidade social. Bom, apelos à apologética racional e às evidências cristãs foram substituídos por uma descrição da fé como um salto cego. Elementos de universalismo estavam presentes em sua soteriologia. Embora o homem fosse visto como pecador, isso era mais por causa do pecado real do que por causa do pecado original, que estava baseado no mito de um Adão e Eva históricos. Os pensadores neo-ortodoxos também retiveram a antiga crítica bíblica liberal. Embora Emil Brunner, nasceu em 1889 e morreu em 1966, apoiasse a maior parte dessa ideia, diferia de Barth ao aceitar alguma revelação natural de Deus e ao sustentar uma visão menos histórica do nascimento virginal de Cristo. Ele fala aqui de outros autores, que acharam o liberalismo inadequado para suprir as necessidades dos trabalhadores nas indústrias automobilísticas, aí aquela história toda, que a gente já conhece. E usar a teologia como um modo de revolução política. Bom, aí ele fala aqui, Paul Tillich, um refugiado alemão e professor durante muitos anos, foi mais filósofo do que Barth. Seu Deus era o fundamento do ser, o superior não teísta, como quem o ser humano tinha um encontro experiencial e existencial, e ele dissolveu tanto a Bíblia como os credos em expressões subjetivas do pensamento humano e, por conseguinte, sujeitas à crítica histórica. A religião era a preocupação suprema, através de um compromisso com Deus, com o ulterior fundamento do ser e por meio da religião, a pessoa seria capaz de vencer o pecado, que era meramente alienação daquele fundamento do ser. John Robson, em seu livro Honesto com Deus, popularizou algumas das ideias de Tillich acerca de Deus, mas nos deixa sem um Deus pessoal e sem uma revelação pessoal da parte dele. O Rudolf Bultmann usou a crítica da forma para extrair os grãos da revelação das cascas do mito e outras formas literárias nas quais ele dizia que os apóstolos apresentaram a verdade. Ele concluiu a partir de sua crítica que podemos conhecer muito pouco acerca da pessoa e dos ensinamentos de Cristo e até mesmo de sua vida. Dessa forma, ele demitizou a Bíblia e tornou a experiência e a ética mais importantes que a doutrina. Seus pontos de vista críticos tornaram-se tão radicais que significativas diferenças surgiram entre ele e Barth. A neo-ortodoxia, enquanto em alguns aspectos foi superior ao liberalismo, começou a entrar em colapso na década de 1950 e na década seguinte foi substituída pelos teólogos radicais. A teologia radical é o seguinte: várias teologias seculares e humanistas surgiram e caíram desde 1960. Uma a uma provaram-se inadequadas para suprir as necessidades religiosas do homem. Todas trocaram a Deus transcendente por um Deus imanente na história e um Cristo que era totalmente Deus por um Cristo humano que não era Deus. Aí entra os teólogos radicais, entram aqueles que fazem profundo anacronismo em relação à questão bíblica. E aí surgem várias teologias: a teologia do Deus está morto, a teologia da esperança, a teologia do processo, a teologia da libertação, e vamos falar de cada uma delas. Teólogos como Paul Van Brunner, William Hamilton, desenvolveram a efêmera teologia da morte de Deus. Esses homens foram devedores de Nietzsche por sua teologia, que primeiramente foi popularizada em colunas do New York Times e no New Yorker em outubro de 1965. Não é claro se eles pretendiam dizer que Deus estava morto psicologicamente, isso porque tinha deixado de existir para eles na prática. Ou se estava morto historicamente porque parecia irrelevante em um mundo secular de guerras, holocaustos, etc. Grande Depressão, Ou se ele está ontologicamente morto porque ele morreu na morte de Cristo. A ação nesse mundo secular substituiu a teologia. Como Bonhoeffer, que foi executado pelos nazistas, eles queriam um cristianismo sem religião, com significado ético na ação.
E essa ênfase no ativismo e na ação social parecia satisfazer o clima radical da década de 1960. Ele iria ligar a igreja ao mundo, assim como o fizera o antigo liberalismo com seu evangelho social. Dietrich Bonhoeffer, que fora influenciado por Bart Buttmann, falava do homem como tendo atingido a maioridade intelectual em um mundo de crises, no qual a teologia é irrelevante e onde o homem deve agir responsavelmente, em santo mundanismo, né, entre aspas, em compromisso com Cristo como Senhor. Tal cristianismo, mundanamente existencial, unia o sagrado ao secular na vida diária. Os livros e cartas de Bonhoeffer, nas décadas de 1930 e 1940, foram amplamente influentes nesse período. Harvey Cox, um professor de teologia na Universidade de Harvard, escreveu em A Cidade Secular, em 1965, na qual argumentou que a urbanização e a secularização levaram à exclusão da premissa de um Deus distante. Deus está imanente no mundo, sobretudo na sociedade urbana, e o homem pode sentir-se satisfeito numa sociedade na qual o Deus oculto pode ser descoberto. Isso aí é mais ou menos o que seria a teologia Deus está morto, que teve a influência do Bonhoeffer. Eu não poderia dizer se o Bonhoeffer é mais neortodoxo ou se ele está mais vinculado à teologia radical. Talvez ele esteja ali no meio termo. Agora sobre a teologia da esperança. Essas teologias seculares caíram perante as novas teologias da esperança. Um autor chamado Moltmann enfatizava a ação futura de Deus na história mais do que a revelação passada. O dilema do homem seria resolvido pelo cumprimento da promessa de libertação futura pela vontade e ação de Deus. E essas ideias, em sua teologia da esperança, dissolveram a história no futuro. E o futuro em uma revolução na qual Cristo e a salvação são relacionados ao desenvolvimento social num sistema tingido pelo marxismo. Eita, nós! Outro autor aqui diz que encara a história mais seriamente e particularmente a ressurreição de Cristo. A história revela Deus em ação e sua atividade pode ser estudada historicamente. A revelação é mais ato ou evento do que proposição. O significado final, através de Cristo, virá no fim da história. Agora falando sobre a teologia do processo. Pierre de Chardin, 1881-1955, parece estar na tradição da evolução emergente de Lloyd Morgan, ou no vitalismo de Henry Bergson. Antecipa, em alguns aspectos, a teologia do processo, com seu envolvimento de Deus no processo natural da evolução. No processo evolucionário, as partículas alfa são parte de um desenvolvimento ascendente em um processo em que Cristo, como o ponto ômega, une criativamente essas unidades elementais para formar ordens superiores. Deus e seu mundo estão evolvendo para uma nova ou mais perfeita ordem. O processo de tornar-se, e não o ser de Deus e do homem, é destacado. A teologia do processo, que é a mais filosófica, está fundamentada no pensamento de Alfred Whitehead e é exposta por Charles Hartshorne, na Universidade de Chicago, e outros autores também. Eles fundamentam o seu pensamento no empirismo, no qual a experiência confere verificação e significado a este mundo, a fim de desenvolver uma teodiceia que explique a existência do mal no mundo. Deus já não é soberano ou transcendente, segundo eles. A natureza da realidade é o tornar-se e não o ser propriamente. Então eles negam o ser, porque a ideia é, a realidade é tornar-se. E tanto Deus quanto o seu universo estão se tornando e não sendo. Meu Deus, é problemático isso aqui. Mas tudo em vista de tentar explicar a teodiceia, o sofrimento humano. Todos os existentes vivos reagem ao ambiente e uns aos outros por escolhas livres e criativas, o que pode gerar sofrimento. O Deus primordial, que é também criativo, está em amor, conduzindo a criação a um nível mais elevado, a fim de que ele e sua criação vençam o mal e impeçam o caos numa nova ordem. Isso aqui tem um grande representante brasileiro, que é o Ricardo Goldin, pastor Ricardo Goldin, não sei nem se ele é pastor ainda, mas enfim, né? Agora falando um pouquinho da teologia da libertação, a famigerada teologia da libertação. A teologia da libertação, a qual as teologias negra e feminista estão relacionadas, interessante, emergiu na América Latina, do católico peruano Gustavo Gutierrez, e nos escritos do brasileiro Rubem Alves. Sim, o famoso Rubem Alves, ele mesmo. E nos Estados Unidos, com Richard Shaw. Segundo eles, a teologia deve partir, como Cristo, de um compromisso pela libertação dos oprimidos, mais como prática do que como teoria. A teologia cresce a partir da situação humana na história e não do pensamento. Isso também é verdade na teologia negra e da teologia feminista mais recente.
A história humana é o palco da teologia da libertação, frequentemente concebida em termos marxistas. Essa salvação é econômica, social e política, uma libertação de todas as formas de opressão, como no caso do êxodo judeu. A revelação está tratando com a opressão e a libertação histórica pelo homem, guiado pelo exemplo de Cristo libertador, e não pela palavra de Deus revelada. O Evangelho eterno não é apenas contextualizado ou ser relacionado à cultura temporal, mas é divorciado da revelação. A maior dessas tentativas de terminar com a opressão e edificar o reino de Deus em uma nova sociedade flertam com o marxismo e politizam o cristianismo na situação histórica. Esse sistema de curta vida tem surgido no cenário teológico com crescente rapidez desde 1960. São tentativas de resolver os problemas do homem na história através dos esforços do homem autônomo e de uma divindade imanente em Jesus Cristo. O homem, Jesus Cristo, o homem, né? Mas eles não fazem justiça a Deus, Cristo ou a própria Bíblia. O evangelicalismo ressurgente presta atenção no choro das necessitados nessas teologias, mas assevera enfaticamente a autoridade, né, da Bíblia, a existência de Deus transcendente e a revelação de Cristo como Deus e Salvador do mundo. Embora consciente das necessidades pessoais e sociais do homem, o evangelical também está consciente de que a solução final para os problemas humanos só podem ser encontradas em Deus, em sua revelação e na segunda vinda de Cristo. E isso é o fundamento da fé, é na simplicidade, né, do que está escrito. Bom, meus caros, é isso. Finalizo por aqui. É um tema bem interessante, né, para se pesquisar. E até próximos vídeos.